Começando agora mais um programa do Grana. Esse é o primeiro episódio aqui da temporada 2024 e a gente tem o prazer de trazer junto aqui com a gente a Ana Oliveira, a Lara Donola, que são parte do time agora, e como convidado a gente trouxe hoje o advogado Felipe Sena. A gente vai falar um tema um pouco polêmico hoje para muita gente e um tema que precisa de muito debate, um tema recente, né, que tem tudo a ver com a educação financeira, porque é um dado preocupante que a gente tem recentemente, que os brasileiros gastaram mais de 50 bilhões de reais em apostas online em 2023, segundo a Folha. Para vocês terem ideia, tem classes de investimento aí que ainda são bem menores que essa cifra aí, então é uma coisa realmente que necessita essa discussão. E para começar, já aqui sem enrolação, né, deixa eu falar sobre a matéria que a gente escreveu, deixei aqui no link na descrição. A gente escreveu uma matéria super completa sobre as apostas esportivas e a gente fez praticamente um dossiê sobre. Isso tudo foi antes de estourar na mídia, né, de a gente assistir no Fantástico. Então recomendo bastante a leitura e quem escreveu tá aqui é a Ana Oliveira. Se apresenta aí, Ana, por favor. Oi, eu sou a Ana Clara de Oliveira, sou formada em letras, gosto bastante de escrever e sou analista de conteúdo no Guia do Investidor. E acabei escrevendo essa matéria por ser um tema que eu gosto bastante. Minha área de estudo desde a faculdade sempre foi em relação com influenciadores digitais e justamente a influência que eles causam no público, né, sobre hábitos de consumo e comportamentais e etc. E vendo essa grande dispersão das apostas esportivas, apostas em cassinos virtuais, nos stories do Instagram, no YouTube desses influenciadores, achei que era algo que levava a pensar sobre o papel da influência deles sobre as pessoas utilizando esse tipo de jogos de aposta. Então eu fiz essa matéria com a ajuda da equipe do Guia do Investidor para justamente pesquisar sobre essas casas de apostas, as polêmicas que envolvem, né, o comportamento desses influenciadores. E por isso que a gente hoje trouxe o Felipe, que é um advogado especializado na área de direito, né, das casas de apostas virtuais, para falar um pouco, para a gente debater um pouco sobre e fazer algumas perguntas relacionadas. E quem está aqui com a gente também é a Lara. A Lara já tem experiência aí praticamente em um podcast. Aliás, a Lara apresenta um programa numa rádio. Vou deixar ela falar mais. Então, bem-vinda, Lara. Oi, gente, prazer. Meu nome é Lara Donola. Eu sou a mais nova aqui na equipe, eu acho, do Guia do Investidor, tô há pouco tempo. E eu moro em Joinville, faço jornalismo e sou locutora na Rádio Desk FM aqui de Joinville, né? E também tenho experiência com alguns podcasts e tal. E tô animada para aprender mais com essa conversa. Muito legal. Felipe Sena, seja bem-vindo ao programa. Queria que você se apresentasse aí também para os nossos ouvintes. Jansen, Ana, Lara, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Felipe Sena, sou advogado especialista em jogos e apostas. Sou um mestre em regulação dos jogos e espero que hoje a gente tenha um papo interessante sobre esse tema que possa ensinar um pouco aos nossos ouvintes sobre esse setor e as novidades que virão no Brasil. Você está ouvindo o podcast Grana. Acompanhe perspectivas sobre o mercado, economia, investimentos e negócios, de forma objetiva e descomplicada. Bom, para começar aqui com as perguntas, vou mandar um aqui mais difícil para o Felipe. Vamos lá. Então, assim, o que a gente sabe hoje no Brasil? Que houve uma explosão de casas de apostas, né, recentemente, nos últimos anos, né? E a gente viu vários nomes surgirem no mercado aí, que também surgiu no Brasil bilionário, hoje é bilionário. A gente viu uma explosão também de anúncios, né, dessas casas em diversas mídias, né? E, assim, o que as pessoas sempre associam a casas de aposta, né, geralmente é a ilegalidade, né? Porque se compara com cassino, né, com jogos de azar. E eu queria entender, Felipe, se hoje no Brasil casas de apostas são permitidas e como era antes, caso já exista uma regulamentação em vigor. Então, Jansen, a gente tem que entender que desde 2018, com a publicação da Lei 13.756, no governo do Michel Temer, foi permitida
a exploração de apostas esportivas no Brasil, chamadas apostas de cota fixa, porque o valor que você vai ganhar ao final, caso acerte o palpite, está ali pré-definido no momento da aposta. A operação dessas apostas foi legalizada em 2018, mas ficou pendente uma regulamentação por parte do Ministério da época, o Ministério da Economia, em relação ao tema. Então a gente acabou ficando em um mercado cinzento no Brasil, porque a atividade já estava legalizada, mas faltava uma regulamentação. Essa regulamentação veio a ocorrer no final de 2023, especificamente com a publicação da Lei 14.790, em 29 de dezembro de 2023, que trouxe essa regulamentação que tanto se demandava. Ainda é necessário que o Ministério da Fazenda publique portarias normativas sobre o tema? Ainda falta. Mas podemos dizer assim que as apostas esportivas elas são legais desde 2018 e os jogos de cassino online, conforme está nessa última lei publicada, também estão legalizados. Antes disso, a gente vivia um momento de total proibição no Brasil desde 1946, quando o presidente à época, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, proibiu a exploração de cassinos físicos no Brasil e, consequentemente, de outras modalidades de jogos e modalidades lotéricas que não eram operadas pelo governo federal. Nessa proibição, os cassinos presenciais fecharam do dia para a noite, o jogo do bicho foi proibido e, assim, qualquer outra modalidade ali de jogos ou de apostas praticamente foram proibidas. E a lei tipifica a exploração dessas modalidades, desses jogos, como uma contravenção penal, né? Que o pessoal chama de um crime de menor potencial ofensivo. E se a gente observar a lei, inclusive fazer apostas era proibido, embora a atividade fosse muito difundida no Brasil, né? Tanto o jogo do bicho quanto os cassinos presenciais, que traziam inclusive atrações internacionais, como a própria Marilyn Monroe, à época. Então, até 2018 a gente tinha uma proibição quase que total, com alguns episódios muito breves de legalização de bingos, depois proibição de caça-níqueis, depois proibição, mas em geral todas eram proibidas até 2018. 2018 permitiram a exploração de apostas de cota fixa, as apostas esportivas, e agora, ao final de 2023, permitiram a exploração dos cassinos online. Em relação, né, a isso, o que implica judicialmente, talvez, ter essa permissão, né, do cassino online, das apostas esportivas, e o jogo do bicho, bingo e outros jogos assim, né, que não são do âmbito online, continuarem sendo proibidos? Lara, essa proibição dos jogos, dizem, os livros de história dizem que foi uma proibição muito atrelada à moral e aos bons costumes. À época, o presidente Eurico Gaspar Dutra sofreu uma pressão de camadas mais conservadoras para fazer essa proibição, mesmo ele sendo apoiado pelos operadores de cassino na eleição à época. Então, houve essa proibição, o que acaba sendo um pouco complicado, porque a gente sabe que existem muitas atividades que são proibidas, mas elas continuam sendo consumidas pela população. Quando você faz a proibição e o mercado paralelo cresce, você não tem, muitas vezes, né, critérios de segurança, de confiabilidade, honestidade, transparência, que são necessários em toda e qualquer atividade aí que envolva recursos financeiros. Existe também um debate no Congresso, atualmente, o substitutivo ao projeto de lei 442 de 1991. Esse projeto tem mais de 30 anos, que trata exatamente da legalização também dos cassinos presenciais, do jogo do bicho e do bingo. Existe uma expectativa de que o projeto de lei das apostas esportivas e dos cassinos online fosse tramitar em conjunto com esse outro projeto de lei que prevê a legalização dos cassinos presenciais, jogo do bicho e bingos, mas acabou que não houve. Eu particularmente acho que o Brasil acaba perdendo uma oportunidade de ter uma atividade que gera mais desenvolvimento econômico, cria mais empregos e também arrecada mais, embora isso seja um benefício dividido. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E o mais interessante dos cassinos presenciais, do bingo,
do jogo do bicho é que existe toda uma expectativa de políticas públicas para mandar esses negócios para locais onde não tem alternativa econômica. Como assim? O cassino, a ideia é instalar de 1 a 3 por estado. Você não vai instalar no centro da capital do estado, por exemplo, em São Paulo, você não vai instalar no centro de São Paulo. Você vai buscar áreas com baixa alternativa de desenvolvimento econômico que não conseguiriam abrir uma outra coisa no lugar, não ter uma outra alternativa, e você instala ali um resort, um complexo integrado de lazer que tem o cassino dentro. Então você pega, por exemplo, uma cidade no interior da Bahia, por exemplo, que não tem tanta alternativa, instala um resort lá, isso com investimento das empresas que buscariam autorização. Você aumenta o desenvolvimento econômico daquela área, você gera empregos para a população que está ali, você evita que turistas em busca de jogos presenciais se desloquem a outros países e mantenham os recursos em território nacional. Existe uma série de benefícios, mas é um debate ainda muito complicado porque existem muitas questões ideológicas em cima dessas atividades que já foram superadas. Se a gente pensar por dado, cientificamente, muitas dessas questões já foram superadas, mas o debate ideológico que permeia esse setor ainda é um impeditivo para o desenvolvimento, principalmente dos jogos e das apostas em meio presencial. Sabe? Então, assim, Felipe, o que você está dizendo para a gente, no caso, é que, na verdade, é positivo o fato das bets estarem atuando no Brasil por conta de geração de emprego, por conta de mudança no cenário econômico de cidades aí, como você citou também, né? Então, eu queria entender se outros países, por exemplo, Estados Unidos ou Europa, né, como é que funciona esse mercado lá em comparação com o Brasil, se realmente existe essa mudança assim, econômica, dado também o tamanho do setor, né? Sim. Basicamente, grande parte dos países desenvolvidos, eles têm as atividades de jogos reguladas e regulamentadas, autorizadas ali em seu território, e nesse caso depende muito do país. Toda vez que um país vai passar de um estado de proibição da atividade para um estado de legalização e regulação, é importante que o governo e o poder público definam algumas diretrizes, né, que a gente chama de parâmetros, diretrizes e fundamentos da regulação. O que eu quero dizer com isso? O governo vai dizer para a população o seguinte: olha, eu estou legalizando essa atividade para esse fim. Os principais são proteção ao consumidor, que a atividade é legalizada exatamente para você ter esses critérios e parâmetros de honestidade, confiabilidade, segurança e transparência ao consumidor, e você consegue fiscalizar a atividade para que os eventuais efeitos colaterais negativos sejam minimizados para as pessoas que consomem aquela atividade. Por exemplo, na Coreia, é assim, o modelo regulatório da Coreia do Sul, obviamente, né, é especialmente desenhado para proteger o consumidor. Então, eles entendem que tem uma demanda por esse serviço, independentemente dele ser legalizado ou não. Então, eles legalizam para cumprir essa demanda da forma mais segura possível para o consumidor. Existe outro modelo, por exemplo, que é de busca aos interesses do Estado. Esse modelo ele é parcialmente aplicado aqui no Brasil, nessa legalização das apostas esportivas e dos cassinos online, em que se aponta o objetivo principal é aumento da arrecadação, e existem outros objetivos também em outras jurisdições, em outros países, nesse modelo regulatório, como, por exemplo, aumento do desenvolvimento econômico, captura dos turistas para se manterem no país, aumento da empregabilidade, possibilidade de desenvolvimento de áreas com baixas alternativas, aquilo que eu já tinha falado dos cassinos presenciais. Existe um modelo também de livre mercado, que esse praticamente a gente não tem nenhum exemplo atual no mundo de um modelo puro de livre mercado, mas seria praticamente deixar qualquer operador entrar no mercado, explorar a atividade, e a concorrência daquele setor, por ter um alto número de concorrentes, os preços seriam muito baixos ao consumidor, que seria benéfico, e também essa concorrência forte faria com que as empresas menos preparadas ou com menos ali critérios benéficos ao consumidor e ao Estado não conseguissem ter sucesso
nesse mercado. E a gente também tem um modelo misto, que mistura algumas políticas públicas desses modelos regulatórios que eu citei. É como se fosse um mix ali de políticas públicas. Então, o governo precisa definir esses objetivos e, a partir desses objetivos, eles estruturam toda a indústria. Nos Estados Unidos varia conforme estado, mas nós temos lá muitos estados que buscam exatamente a persecução aos interesses do próprio poder público. No Reino Unido, nós temos também um sistema muito complexo, um modelo regulatório misto, e acaba variando muito de país para país. Não existe um modelo ideal, não existe um modelo perfeito, a gente tem que entender as nuances e os detalhes da cultura e da vivência de cada país para definir aí qual seria a melhor estrutura para regular esse setor de jogos e apostas. Então, aqui no Brasil não adianta a gente escolher um modelo, falar que ele é o ideal. A gente tem que entender a cultura brasileira, entender o consumidor brasileiro, entender as empresas que querem operar aqui e, a partir dessas premissas, desenhar uma estrutura para o setor de jogos de fortuna online e apostas esportivas que esteja de acordo com o que a gente espera no Brasil. Ficou um pouco complexo, mas espero que tenha dado para entender essa explicação. Eu acho que pensando nessa questão, né, de auxiliar no Brasil, né, nas questões econômicas, durante a minha pesquisa, eu notei que a grande maioria das casas de apostas, se não todas que eu pesquisei, elas são sediadas, né, tem a licença delas pelas leis de Curaçao, certo? E seria isso uma forma de burlar as leis que até então não estavam certas em relação à regulamentação das apostas aqui no Brasil? E agora, com essa legalização, eles não vão mais precisar de serem sediadas em Curaçao, não vai mais precisar dessa licença de Curaçao? Como que fica em relação a isso? Bem, Ana, existe uma tendência de que praticamente todas as operadoras de apostas esportivas e de cassinos online que operam no Brasil desde 2018 ou um pouco antes, estão localizadas em paraísos fiscais, aqueles países que não compartilham informações de empresa ou bancárias no Brasil. Isso se dá muito porque a gente estava em um mercado cinzento. As apostas estavam legalizadas no Brasil, mas faltava uma regulamentação. Então, por questão de segurança ao corpo diretor, né, aos donos dessas casas de aposta, houve essa tendência de sediar as operadoras em paraísos fiscais. E também porque muitos países têm uma regulação sobre o tema e não permitem que você opere em outro país, principalmente se esse outro país não tem as regras específicas sobre o tema, como é o caso do Brasil. Então, praticamente todas elas estavam ou estão em paraísos fiscais. Mas com a regulamentação vai ser necessário que a empresa que queira operar no Brasil tenha uma sede no Brasil e tenha uma empresa constituída a partir das leis brasileiras. Então, com a regulamentação, quem quiser operar autorizado no Brasil vai ter que estar aqui. E nesse caso, se essas casas de apostas elas não mudarem, permanecerem sediadas em Curaçao, isso vai implicar no fechamento delas, na expulsão delas do país, no funcionamento dela no país, né? Vai precisar usar algum VPN para acessar? Como que seria nesse caso? As empresas que não constituírem uma sede no Brasil, elas não vão conseguir obter a licença, a autorização junto ao Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não publicou de fato, mas divulgou no dia 31 de janeiro de 2024 que vai publicar uma portaria restringindo a operação de casas de apostas não legalizadas. O que a gente espera é um bloqueio por geolocalização. Quem está no Brasil não vai conseguir entrar nas plataformas, nos sites desses operadores que não obtiveram autorização no Brasil, mas o governo vai lidar com alguns desafios, como dito, com VPN, pessoas que utilizarem VPN para entrarem em plataformas não autorizadas no Brasil, e essas plataformas também vão ter dificuldade com os meios de pagamento. Provavelmente vão ter que passar a operar em cripto, de forma que acabe não passando pelo Banco Central, que é bem complicado.
complicado inclusive para as pessoas que estão aí vinculadas. Então, a tendência é que quem não esteja licenciado não opere no Brasil e tenha dificuldade com os meios de pagamento, mas o grande desafio quem vai ter aí é o Ministério da Fazenda com ferramentas para bloquear esse acesso. Como a Ana perguntou essa questão dos influencers, eu vou pegar aqui mais pesado e te fazer uma pergunta. Você como advogado, tá? Então, eu queria entender, assim como a matéria que a gente falou, a gente colocou na descrição, fica exposto que os influencers, eles obviamente influenciam as pessoas, né, a fazerem as apostas e tudo mais, só que de uma forma muito, como colocado no artigo, né, de uma forma muito enganosa. Né? Você falar de um produto, você coloca o disclaimer, não é a mesma coisa. Você fala, ó, tem risco, como a CVM, os órgãos regulatórios todas as instituições reguladas, né, corretoras, dentro do sistema financeiro do Brasil, seguem uma regulamentação e tem que deixar o alerta, né, para quem vai investir sobre aquele nível de risco, né? Só que os influencers, da forma que eles estão recebendo das casas de apostas para fazer isso, eles estão fazendo isso de uma maneira indiscriminada. Então eles estão fingindo que estão ganhando dinheiro, sabe? Colocando print falso, fazendo vídeo ali falso na hora que, sei lá, que investiu 50 e ganhou 3 mil reais, e como se todo mundo que fosse fazer o mesmo ganhasse. Então, qual a responsabilidade que fica? E se ainda não existe um tipo de penalidade para isso, você vislumbra que essa regulamentação possa trazer também uma penalidade para quem faz publicidade desse tipo? Jansen, primeiramente é muito importante destacar aos nossos ouvintes que as apostas esportivas e os jogos de fortuna, os cassinos online, são uma forma de entretenimento, não é investimento. Muita gente traz essa percepção de que as apostas podem ser um investimento, de que os jogos podem ser um investimento, mas não são. Essencialmente são entretenimento, uma forma de se divertir. E um dos grandes problemas relacionados à divulgação dos influencers, que está sendo motivo de debate, não é nem a lisura ou integridade do jogo. Se a gente estiver falando aqui de grandes plataformas, de plataformas com reconhecimento internacional, muitas vezes não é nem a lisura do jogo, mas a forma com que o jogo é divulgado por esse influencer. A gente tem uma série de políticas, ações e informações relativas ao jogo responsável. O que é o jogo responsável? É esse conjunto de ações, políticas e informações que buscam criar uma relação boa entre o jogador ou apostador e a plataforma. Exatamente entender os limites que a pessoa tem e que devem ser ali respeitados em relação à plataforma. E uma das premissas do jogo responsável é exatamente que os jogos e apostas não sejam vendidos como forma de investimento, que muitas vezes acontece com esses influencers. E existe aí um mix de razões. Às vezes é a própria operadora que obriga, né, demanda que esse influencer faça propaganda como se fosse uma forma de investimento. Muitas vezes é a desinformação do próprio influencer que não entende ali as nuances do jogo responsável e faz essa divulgação inadvertida para os seus seguidores, que é muito ruim, porque você está pegando a sua própria base ali, seus fãs, e está fazendo uma propaganda, um ad, sem se preocupar com a forma com que esses seguidores estão recebendo. E agora, após a regulamentação, para as operadoras, vai ser muito prejudicial realizar esse tipo de propaganda por meio de influencer vendendo as apostas e os jogos como uma forma de investimento. Isso pode gerar uma série de implicações administrativas, com multa, com até cassação e inabilitação da empresa para operar. Questões civis também, eventualmente seguidores, pessoas demandarem judicialmente a indenização por uma propaganda enganosa ou algo do tipo. E também penais, uma divulgação aí quase que ilícita dos jogos e das apostas. Então, após a regulamentação, a tendência é que isso se torne muito complicado e mais escasso, porque a fiscalização vai ser intensa em relação a isso. Mas a gente, de qualquer forma, vai ter que lidar com aquela operação ilícita, muitas vezes avulsa, né, como acontece muito com Fortune Tiger hoje em dia, que é um link com um jogo só, o depósito é feito num Pix de pessoa física e a pessoa, o jogo não tem qualquer relação ali com o Ministério da Fazenda, mas vai haver também uma pena para quem fizer isso, inclusive uma pena pesada, porque existe uma operação ilícita de apostas e especialmente jogos de cassino online.
Em relação a isso, essa parte dos influencers, a gente vê que muitos falam sobre jogo responsável, né, nas suas redes sociais. Eles fazem a publi lá deles e sempre dizem, né, jogo responsável, joga com moderação, você tem que ser de maior, e questões relacionadas a isso, né. Porém, a gente vê também que muitas vezes quando eles publicam uma coisa no feed, uma foto, né, dessas bets no feed deles, eles fecham os comentários, né. Eu não sei se isso é um pedido da própria casa de aposta ou se eles mesmos fazem isso, né, por escolha própria, mas eles fecham nos comentários dessas fotos justamente para não receberem críticas, porque justamente está atrelado a polêmicas, né? Teve a própria reportagem do Fantástico sobre a Blaze, e aí quando eles fazem essas publis, eles nem deixam o espaço aberto para comentar, provavelmente, né, por conta de algumas reclamações, assim. E particularmente na minha visão, essa grande dispersão, né, dos influenciadores nas redes deles acaba sendo um tanto problemática, primeiramente pelo fato de que é um jogo de azar, né, como você falou, eu acho que excede um pouco o limite do entretenimento, né, porque é algo que começa pela questão de ser para maior de 18 anos e também pela questão de que pode levar a acarretar algum vício, e que é muito sério. A gente tem diversos casos, né, de pessoas que perderam muito dinheiro e até casos de suicídio relacionados às percas com esses jogos. E da mesma forma que ninguém fica desenfreadamente publicando sobre bebidas alcoólicas ou sobre cigarros nas redes, a gente está vendo uma dispersão muito beira ao absurdo, assim, da quantidade de influenciador que está publicando sobre bets, porque chega, assim, a ser um pouco desumano o nível, assim. Teve influenciadores como o caso da Bia Miranda, que participou da Fazenda, né, que foi só ela entrar numa polêmica com a família dela, algum caso de traição, de relacionamento, e aí o que gera uma certa curiosidade da audiência, eles vão lá, entram no story dela e em seguida já vai ter uma publi para alguma casa de aposta. Então tá sendo de uma maneira muito desenfreada, uma maneira assim de publicidade que, mesmo eles falando que é um jogo consciente, a partir do momento que a gente tá toda hora ali tendo acesso a esses influenciadores, eles normalizam tanto algo que tem as suas problemáticas, né? Assim como bebida, assim como cigarro, né? Algo que tem um grande potencial de vício. Acho que, né, isso precisa ser um pouco repensado, né? A forma como isso é propagado. Então, justamente também por isso que eu quis trazer, né, esse meu artigo, porque tá, assim, demais, né? A grande parte dos influencers, dá pra contar nos dedos os influencers que não estão relacionados a casas de aposta, né? E isso gera uma influência, creio eu, que mais negativa do que pelo simples entretenimento, né? É realmente um debate muito complexo, uma polarização muito grande, porque, querendo ou não, também é um meio de propaganda importante para muitos operadores, mas realmente é um debate que traz muitas polêmicas, tanto é que está tramitando no Congresso um projeto de lei que tem o objetivo de proibir que influencers façam propagandas de operadores de apostas esportivas ou de cassinos online. Talvez a proibição passe, é muito complicado a gente dizer, afirmar se ela vai ser aprovada ou não, mas além disso é importante que o Ministério da Fazenda disponha regras específicas sobre isso e restrinja algumas hipóteses aí que vão muito contra a ideia de jogo responsável. A gente sabe que existe uma gama imensa de influenciadores fazendo esse tipo de propaganda, mas você vê que existe uma tendência de alteração das propagandas nos últimos tempos. Comumente os influenciadores jogavam, falavam exatamente isso: olha, eu coloquei R$100, já ganhei aqui R$500, vou sacar, estou no lucro, paguei meu dia. Hoje em dia você vê muitos influencers que fazem a propaganda, mencionam o operador, mas não jogam no curso da propaganda, não mencionam eventuais ganhos, falam exatamente isso: você pode ganhar ou perder, e mencionam também que é uma atividade destinada a maiores de 18 anos. Existe uma tendência de melhora, de maior preocupação em relação ao jogo responsável, mas isso varia muito também de operador para operador
de influencer para influencer. A gente sempre preza por uma situação em que o jogo responsável seja um protagonista da regulação desse setor, mas como qualquer outra atividade, qualquer outra questão da vida, da sociedade, a gente vai estar sujeito a pessoas que descumprem essa lei, essas disposições. Hoje em dia, você vê quase rotineiramente, quase todo dia, pessoas sendo presas por tráfico de drogas, mas existe uma lei ali que proíbe expressamente uma série de verbos em relação às drogas, mas as pessoas continuam. Então, depois da regulamentação, existe uma tendência muito forte de que a propaganda seja mais comedida, seja mais voltada aos parâmetros de jogo responsável, mas eu acredito que a gente sempre vai ter que lidar com casos, espero que casos muito mais isolados, de uma propaganda, de uma oferta de apostas esportivas e de jogos de fortuna que vá no sentido de enganar o consumidor. Então, Felipe, continuando nessa questão, da regularização, você até comentou também, como a gente, que alguns influenciadores menores de idade estão envolvidos na divulgação das casas de aposta. Para você, a falta da regularização desses jogos, você acha que implica no fato da justiça fechar os olhos em relação a isso? É uma situação bem complicada na atualidade. Se a gente pegar a conjuntura de 2023, a gente tem uma série de problemas, como eu disse no início, até o fato de apostar é considerado uma contravenção penal e, em tese, todo apostador no Brasil teria que arcar com uma multa de 2 a 20 mil reais, simplesmente pelo fato de estar apostando. Mas em relação ao tema da divulgação de operadores de apostas e de cassinos online por menores de idade, além de ter implicações jurídicas aí, expondo o menor de idade, principalmente se não for emancipado, a esse tipo de trabalho é muito complicado, pode gerar, tanto para os responsáveis desse menor de idade quanto para os contratantes, implicações do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, além de tudo, a gente tem que destacar que isso é um problema de compliance gravíssimo, seja no Brasil, seja em outro país. É claro, podem existir jurisdições em que há essa possibilidade, mas a tendência é que isso seja uma falha de compliance da operadora que está contratando um menor de idade para fazer a publicidade. Então, é uma atitude muito pouco recomendada. Agora, o Poder Judiciário, a gente não consegue nem afirmar se há uma investigação ou não por parte dos órgãos responsáveis, da polícia, até no Poder Judiciário, porque esses processos normalmente tramitam em total segredo de justiça. Só as partes têm acesso a esse tipo de processo. Então, pode ser que haja algum tipo de investigação, pode ser que haja algum tipo de processo, mas isso é difícil da gente ter certeza porque existe esse sigilo. Então, eu não diria que o judiciário feche os olhos para essa situação, mas é uma questão que nós, a sociedade, não consegue ter uma certeza do que está acontecendo. Agora, então, mudando um pouco o rumo, durante também a escrita do meu artigo, eu notei algo que creio que seja algo revelado pela nossa matéria exclusividade, que foi o seguinte: ao jogar o nome das casas de aposta no Google, qualquer uma, Blaze, SpicyBet, Esportes da Sorte, qualquer nome de casa de aposta, qualquer uma dessas ao jogar no Google, apareciam links de sites de prefeituras municipais ou então de universidades federais com links atrelados a essas casas. Por exemplo, ao escrever lá Esporte da Sorte no Google, a gente desce um pouquinho assim e aparece ali como resposta o link principal e abaixo, Câmara Municipal de Mongaguá, ou Prefeitura Municipal de Contagem, escrito o nome dessa casa de aposta, e aí ao abrir o link, você não é redirecionado ao site da prefeitura, e sim a alguma bet, E queria saber se vocês, a parte jurídica, têm ciência de que isso está acontecendo, porque eu até entrei em contato com essas prefeituras e com esses sites, a maioria com domínio do governo, e só um me respondeu, que foi acho que Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, falando que não tinha relação nenhuma. Então a gente concluiu
que pode ter alguma relação com hackers, né? Pessoas que estão hackeando esses sites do governo e redirecionando a casas de aposta. Eu queria saber se já existe ciência de que isso está acontecendo, ou se realmente é uma novidade, se está para existir alguma punição em relação a isso. Bom, isso é uma questão que já está sendo debatida, já foi bastante debatida. É importante destacar que as casas de aposta em si, os operadores, eles não estão vinculados diretamente a isso, eles não são responsáveis. Isso é um problema que acontece com alguns afiliados. Como existem afiliados em outros setores, são aquelas pessoas que fazem um cadastro junto ao operador e têm algum recebimento, um RTP, um Return to Play, alguma coisa vinculada a essa afiliação. E alguns afiliados acabam se utilizando de brechas. Óbvio, isso não é o padrão. São casos específicos, muitas vezes isolados. Às vezes é a mesma pessoa que se utiliza de vários portais oficiais para fazer isso a partir de brechas na internet, na rede. Eu não diria especificamente que são hackers, mas é como se fosse um bug exploit. Uma pessoa que vê uma falha, vê uma situação ali de vulnerabilidade do portal e se utiliza disso para divulgar o seu link de afiliação. Nesse sentido, é importante que o operador identifique eventuais afiliados que cometem esse tipo de violação e gerem e façam um bloqueio ou façam uma restrição em relação a esse afiliado na plataforma. Porque tudo que é feito em nome de operadores, tudo que é feito assim, em tese pela indústria, gera uma percepção negativa da sociedade. E é muito importante que os operadores tenham essa preocupação de gerar uma percepção positiva da sociedade e da população brasileira em relação à atividade, porque é um fator muito importante para se ter um sucesso na indústria. Então, nessas situações, muitas vezes não é interessante ao próprio operador que um afiliado, um terceiro, esteja fazendo isso, exatamente por gerar uma percepção negativa. Então, Felipe, se você puder falar um pouco também sobre a diferença de investimentos e casas de aposta, para ficar mais claro para quem está ouvindo e explicar isso. Então, esse é um tema complicado, viu? Porque hoje em dia a gente vê muito assessor de investimentos oferecendo mal produtos, tal como alguns influencers oferecem apostas como método de investimento. Então, é complicado, mas exatamente isso. A gente tem toda uma regulamentação, toda uma regulação por parte da CVM do mercado de valores imobiliários, de investimentos, e existe, assim, de fato, uma questão patrimonial, uma expectativa ali de rendimentos a depender do investimento. Existem proporções de riscos diferentes e há pessoas, um conjunto considerável de pessoas que entendem que apostas esportivas seriam investimento. Mas eu, particularmente, sou de uma linha que defende que tanto as apostas esportivas quanto os cassinos online são uma forma de entretenimento. Não é o seu objetivo finalístico, ali apostando ou jogando. Por mais que na sua cabeça esteja a expectativa de se ganhar o dinheiro, é um serviço de diversão. Você está se divertindo ali com a expectativa, com a emoção, com a descarga de dopamina, mas não é uma atividade que necessariamente trará um retorno financeiro. Nem nos investimentos o retorno financeiro é garantido, mas existe ali um lastro. A aposta não tem lastro, é um serviço. Os investimentos, em grande maioria, têm um lastro. Então, existem perdas, mas você ainda mantém o investimento. Então, existe essa diferença. É importante que as pessoas entendam isso. Aposte para se divertir, jogue para se divertir. Não utilize esses serviços como uma forma de rentabilidade, de ganhar um dinheirinho a mais, porque 96% dos jogadores, em um período de um ano, jogadores e apostadores tendem a ficar com saldo negativo. Ou seja, você pode ganhar em curtos períodos, mas se pegar longos períodos de tempo, 96% dos jogadores ou dos apostadores terminam no vermelho. Então levem como uma atividade para se divertir.
Bom, e para encerrar o programa de hoje, eu queria deixar aqui a minha opinião, né, e também alertar sobre o que a gente está discutindo em relação a essa diferença, né, que existe gigante, né, entre apostas e investimentos, porque são duas classes diferentes, apesar das duas lidarem com o dinheiro. Apostas não são investimentos, tá? É impossível considerar que são a mesma classe, porque não são. Como o Felipe falou, entretenimento, aposta é você jogar dinheiro pro alto, girar a roleta e ver onde que vai parar, mas tem a coisa, né? Tá programado praticamente para a maioria das vezes a casa ganhar. Então, isso é certo, né? Isso é amplamente divulgado e difundido, né? Senão não haveria tantas empresas operando em estruturas ilegais e o mercado sendo regulamentado. Inclusive, né, na matéria do The Economist, uma das revistas mais especializadas e mais respeitadas aí do mundo, né, sobre economia. Eu vou deixar até o link para quem tiver interesse em ler, tá em inglês, mas dá para traduzir. Eles, lá em setembro de 2023, eles falaram sobre a intenção justamente do governo de regulamentar, que na época ainda se estava discutindo na regulamentação, e ele compara a época, né, que em 1946, né, ele fala sobre os cassinos, né, que eram permitidos, né, no Brasil, e que, na sequência, o presidente Eurico Dutra proibiu. Ele fechou os cassinos, ele fechou os bingos, e só depois de tanto tempo é que o Brasil, depois praticamente de 80 anos, né, o Brasil voltou aí a discutir sobre voltar a permitir, né, jogos de azar. Então é isso que o The Economist fala, né? E o que o The Economist aponta, que você também, se quiser deixar a sua opinião aí para fechar, Felipe, aqui, praticamente essa foi uma medida arrecadatória, né? Porque como o governo estava, na verdade ainda está, né, com déficit constante, então ele apontou que regulamentar as apostas online traria uma arrecadação grande, né, para o governo. Então, o próprio The Economist fala que provável que essa fosse uma medida meramente arrecadatória, né, para regulamentar as casas de apostas, né, apesar de realmente existir um movimento no mundo, né, existir certos países que permitem, outros não, mas que o The Economist fala em relação ao Brasil é isso, né. Então, eu recomendo a leitura, eu deixo também aqui o meu alerta em relação a isso. E obrigado a todos vocês pela participação. Se quiser deixar também alguma opinião, alguma recomendação final aí para os nossos ouvintes. Eu concordo, né? Estou de acordo com tudo que você falou. E também acho que é bom tomar muito cuidado com quem a gente segue nas redes sociais e sempre pesquisar. Se alguém está indicando uma casa de aposta, olhar o Reclame Aqui, olhar os comentários no Instagram, procurar por relatos. Que muitas vezes o influenciador ele não está fazendo aquilo que ele pratica, né? E quando um influenciador ele aceita qualquer publi, não tem uma certa constância naquilo que ele divulga, é bom a gente desconfiar, né? Então acho que fica esse aviso em relação a essa parte da cultura digital. Então é isso, pessoal. Excelente recomendação da Ana. É sempre importante buscar referências da plataforma que você pretende apostar, buscar outras informações, priorize plataformas com maior renome que operam em outros países em que há a regulamentação. E é sempre importante lembrar que a aposta, o jogo, são diversão. Este episódio foi um oferecimento do guiadoinvestidor.com.br. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendações de investimentos. Este podcast foi editado por Play Áudios.